Vamos lá para mais uma dica com o professor Maurício Macedo. Hoje vamos falar de base 10. Um assunto muito importante, principalmente para o ensino médio. Por que base 10, pessoal? Quais são os algarismos que nós trabalhamos? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, 10 algarismos. Por isso que é base 10. Ok? Exemplo, qualquer número que você pensar na matemática, trabalha com desses algarismos. 256, 43.000, 0,017, ok? Então nós vamos trabalhar com números que tem zero, números que não tem zero e números que tem vírgula. Poder trabalhar com todos esses tipos de números. Representação da base 10. Todo número na matemática pode ser colocado dessa maneira aqui, ó. N vezes 10 elevado a E. O que é o N? Por enquanto eu vou trabalhar com um número inteiro, certo? Um número sem vírgula. E o E vai ser um expoente, pode ser positivo ou negativo. Vamos começar trabalhando com o expoente positivo. Exemplo 100. O que é que eu vou ter que fazer? Esconde os zeros. Tá? Quando é que eu vou ter o expoente positivo? Quando não estiver aparecendo a vírgula. Quando não estiver aparecendo a vírgula, você memoriza. O expoente vai ser positivo. Então, esconde os zeros, sobrou 1. Vezes 10. Aí você confere quantos zeros eu escondi? 2. Então, expoente 2 positivo. Tá? 24.000. Esconde os zeros, sobra 24. Vezes 10 elevado a quanto? 3, porque são 3 zeros. Ok? Lembrando que não tem vírgula aparecendo aqui. Outro exemplo, 5. Posso colocar na base 10? Posso. 5 vezes 10 elevado a quanto? Não está aparecendo nenhum zero. Então, o expoente é 0. Pode ser 0. Tá? Uma observação aqui. Qualquer número elevado a zero sempre dá 1. Qualquer número elevado a zero dá 1. 10 elevado a zero é 1. 100 elevado a zero dá 1. 1000 elevado a zero também dá 1. Certo? Então, recapitulando. Quando é que o expoente é positivo? Quando não tiver vírgula. Vamos pegar o expoente negativo agora. Quando é que vai ser expoente negativo? Gravem aí, quando tiver vírgula. Quando você enxergar logo a vírgula, lembre que o expoente vai ser negativo. Como é que vocês fazem? Esconde a vírgula, vai ficar 002 ou apenas 2 vezes 10. Aí você vai olhar o seguinte, conta quantas casas tem para a direita da vírgula. Esse vai ser o expoente, só que negativo. Como são duas casas, o expoente é menos 2. O menos lembra que é a vírgula que você tem. Tá ok? Olha outro exemplo, 0,128. Esconde a vírgula, fica 128. Quantas casas para a direita da vírgula? 3. Então o expoente é menos 3. Menos 3 por causa da vírgula. Outro exemplo, 3,4. Esconde a vírgula, fica 34. Vezes 10, só tem uma casa, então o expoente é menos 1. Certo? Mais um exemplo, 0,001. Então esconde a vírgula, vai sobrar apenas 1. Quantas casas depois da vírgula para a direita? 4. Então o expoente é menos 4. Certo? Recapitulando, toda vez que tiver vírgula, o expoente é negativo. Aí você conta quantas casas tem para a direita da vírgula. Certo? Vamos brincar um pouquinho com esse raciocínio. 24.000. Eu já sei que é 24 vezes 10 a terceira. Mas eu poderia deixar também 240. Só que ia mudar o expoente. Em vez de 3, ficaria 2. Certo? Se eu quisesse 2.400, poderia também. Só que o expoente seria 1. Daqui a pouco eu vou explicar por que vai mudando o expoente. Certo? Outro exemplo aqui. 0,128. Então ficaria 128 vezes 10 a menos 3. Poderia brincar e botar 12,8. Se a vírgula fica entre 2 e 8, o expoente já vai ser agora menos 2.
Aí vocês começam a pensar, por que está mudando esse expoente, certo? Se eu quisesse botar vírgula agora entre 1 e o 2, o expoente seria menos 1. Vamos tentar entender por que muda esse expoente aí, pessoal. O que é que vocês vão ter que memorizar? Todo número ele tem uma vírgula. Às vezes aparece e às vezes não aparece. Exemplo, 24.000. Quando não aparecer a vírgula, lembre, sempre vai estar no final do lado direito. Sempre no final do lado direito do número. Então eu posso brincar com essa vírgula. Essa vírgula que vocês vão ter que saber brincar. Ou vocês levam ela para a direita, ou vocês levam para a esquerda. Vamos prestar atenção aqui em algum exemplo. Eu vou pegar essa vírgula e, em vez de 24.000, eu vou deixar apenas 240. O que aconteceu com a vírgula? Ela andou para a esquerda. Como ela andou para a esquerda, ela tem que voltar para o que ela era. Para voltar para o que ela era, o expoente vai ter que ser positivo. Ou seja, a vírgula que andou para a esquerda, ela vai ter que voltar para a direita. Por isso que o expoente é positivo. E se eu jogasse essa vírgula mais para a direita? Então, em vez de 24.000, transformasse em 240.000. Olha o que aconteceu. A vírgula ela andou uma casa para a direita. Se ela andou uma casa para a direita, ela tem que voltar para onde ela estava. Como é que ela vai voltar? Andando para a esquerda. Por isso que o expoente vai ser menos 1. Então aqui volto para os exemplos de cima. É só lembrar, a vírgula andou. Aqui, 0,128. Quando analisar 12,8, a vírgula ficou entre o 2 e o 8. Para ela voltar para cá, para o início, entre o 0 e 1, ela vai ter que andar 2 casas para a esquerda. Por isso que ficou menos 2. Ok? Então não esqueça, a vírgula ou ela anda para a direita ou anda para a esquerda. Se ela voltar para a direita, expoente positivo. Se ela tiver que voltar para a esquerda, expoente negativo. Com isso, a gente pode aprender notação científica. Qual é a diferença? Que o n vai ser um número entre 1 e 10. Pode ser 1, mas não pode ser 10. Pode ser 9,9, por exemplo, mas não pode ser 10. Exemplo, nosso 24.000. O que acontece? Esse n tem que ser entre 1 e 10. Então, eu vou pegar a vírgula, que não está aparecendo, está lá no final do lado direito, e vou analisar. Para esse número ficar entre 1 e 10, teria que estar aqui, entre o 2 e o 4. Então, 2,4. Mas o que é que eu fiz com a vírgula? Eu trouxe ela para a esquerda. Se eu trouxe ela para a esquerda, eu trouxe quantas casas para a esquerda? 4. Então, ela vai ter que voltar 4 casas. Quando eu jogar para a notação científica, para ela voltar à origem dela, o expoente tem que ser positivo. Significa que essa vírgula vai ter que andar 4 casas para a direita, para poder virar o 24.000 novamente, certo? Outro exemplo, 0,0068. Para ficar na notação científica, lembre que o n tem que estar entre 1 e 10. Então, vou pensar a vírgula vai ficar entre o 6 e o 8. Para ficar entre o 6 e o 8, a vírgula que estava aqui, ela andou quantas casas? 3 casas. Só que agora ela andou 3 casas para a direita. Então, quando eu jogar para a notação científica, eu vou ter que fazer essa vírgula voltar para a esquerda. Se ela andou 3 casas para a direita, ela vai ter que voltar 3 casas para a esquerda. Por isso que o expoente é negativo. Então, vai ficar 6,8 vezes 10 a menos 3. Esse menos 3 indica que a vírgula tem que voltar 3 casas para a esquerda. Ok? Não esqueçam, expoente positivo, a vírgula anda para a direita. Expoente negativo, a vírgula volta para a esquerda. O que interessa a base 10 para a gente? Principalmente trabalhar as operações de multiplicação e divisão. Vamos treinar a multiplicação. Aí vocês têm que lembrar o seguinte, multiplicação de mesma base, o que eu faço? Conserva a base e soma os
expoentes. Conserva a base e soma os expoentes. Bora treinar isso aí. Então, 0,02 vezes 42.000. Eu vou pegar o primeiro número, 0,02, e transformar para a base 10. Então, vai ficar 2 vezes 10. Lembra que tem a vírgula, então o expoente é negativo. Menos 2, porque são duas casas para a direita. 42.000 agora. Transformando, vai ficar 42 vezes 10 a terceira. Por que 3 positivo? Porque não tinha vírgula e tinha 3 zeros. Ok? Transformei para a base 10. Como é que eu vou multiplicar agora? Eu pego os n e multiplico. 2 vezes 42 dá 84. Agora eu vou usar a propriedade da mesma base. Conserva a base, que é a base 10, e soma os expoentes. Quem são os expoentes? Menos 2 e 3. Menos 2 e 3. Aí vocês vão ter que lembrar as operações com números positivos e negativos. Quem tiver dúvida, recomendo olhar meu vídeo que fala sobre operações de números positivos e negativos. Lá eu explico legal como você trabalha com números positivos e negativos, quando tem multiplicação ou quando não tem multiplicação, certo? Aqui eu tenho menos 2 mais 3, não tem multiplicação. O que é que diz a regra? Conserva a base e subtrai. Opa, deixa eu voltar para cá. Então, repete 84 e vou pegar a base 10. Agora eu vou olhar para os expoentes. Menos 2 mais 3. Agora, o que é que eu faço com esses expoentes? Pela regra, diminui e dá o sinal do maior. Quem é o maior? 3. E ele é positivo. Então, vai ficar 1 positivo. Menos 2 mais 3 dá 1 positivo. Certo? Se o expoente deu positivo, e eu quero tirar da base 10, eu lembro que a vírgula sempre está no final do lado direito. Se não estiver aparecendo, faz aparecer a vírgula, para você saber se vai ter que andar para a direita ou para a esquerda. Como o expoente é positivo, ela vai andar para a direita, e apenas uma casa. Então, andando uma casa, você vai ter que acrescentar um zero, vai virar 840. Lembre que vai andar para a direita porque o expoente é positivo. Então, essa multiplicação inicial, 0,02 vezes 42.000 daria 840. Isso usando a nossa brincadeira aqui da base 10. Certo? Está aqui o resultado certinho. A vírgula andou uma casa para a direita no final. Mais um exemplo. 3.000 vezes 0,00012. Transformo 3.000 para a base 10. 3 vezes 10 é a terceira. Transformo o segundo número para a base 10. Lembre que tem vírgula. Expoente negativo. Quantas casas tem para a direita? Então vai ficar 12 vezes 10 a menos 5. Menos porque tem a vírgula. 5 porque são 5 casas para a direita. Pronto. Transformei e agora multiplico. 3 vezes 12, 36. Agora eu vou olhar para a mesma base. Conserva a base. Soma os expoentes. Vou fazer direto agora usando a propriedade, certo? Como os sinais aqui dos expoentes são diferentes, então na realidade eu faço 3 menos 5, que vai dar menos 2. Diminui e dá o sinal do maior, por isso que deu menos 2. Lembre que a vírgula não está aparecendo, coloco ela e vou fazer a análise. Vou andar para a direita ou vou andar para a esquerda? Como o expoente é negativo, significa que vai ter que andar para a esquerda. Quantas casas? 2. Então, que era 36, vai ter que andar para a esquerda, 2 casas, então vai ficar 0,36. Então, como o expoente era negativo no final, significa que a vírgula teve que andar 2 casas para a esquerda. Então, deu 0,36. Eu tenho que transformar para a base 10, mas também tenho que saber tirar da base 10. Ok? Mais um exemplo aqui de multiplicação. Com 3 números agora, tá? Então, pego o primeiro número, transformo para a base 10. 4 vezes 10 a menos 3. Menos, por causa da vírgula, 3 casa para a direita, menos 3. O segundo número não tem vírgula, mas tem zero. Então,
Então fica 3 vezes 10 elevado a 4, porque são 4 zeros aqui. Ó. E o terceiro número tem vírgula, então o expoente vai ser negativo. 2 vezes 10 a menos 1, só tem uma casa para a direita. Pego os números aqui e vou multiplicar. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Agora eu vou olhar que tudo é a mesma base, 10. O que é que eu faço? Conservo a base e somo os expoentes. Mas como tem muitos sinais, o que é que eu faço primeiro? Junta todos com o mesmo sinal. Eu vou juntar todos os negativos. Então vai ficar menos 3 com menos 1. Pela regra diz, soma e repete o mesmo sinal. Então menos 3 com menos 1 dá menos 4. Só relembrando, se tiverem dúvida com sinais, procure meu vídeo sobre operações com números positivos e negativos. Lá eu explico essas operações todinha para vocês, tá ok? A partir de agora você já tem que ter essa base de brincar com os sinais positivos e negativos. Então, recapitulando, repete a mesma base, 10. Juntei os negativos, menos 3 com menos 1 dá menos 4. Só tinha um positivo, mais 4. Continuando, repete o 24. E agora eu vou trabalhar com esses dois expoentes. Menos 4 mais 4. Menos 4 mais 4 dá 0. Se o expoente é 0, significa que a vírgula não vai andar nem para a direita, nem para a esquerda. Vai continuar onde está. Então vai continuar 24. O resultado final dá 24. Tá? Recapitulando, se o expoente for positivo no final, a vírgula anda para a direita. Se o expoente no final for negativo, a vírgula anda para a esquerda. Se o expoente for 0, a vírgula não anda para lugar nenhum. Certo? Continuando, vamos ver agora a divisão. O que é que eu tenho que lembrar? Divisão de mesma base, tanto na forma de fração também é interessante. Eu prefiro trabalhar na forma de fração, eu acho mais simples. Então, o que é que diz a regra? Conserva a base e subtrai os expoentes. Olha aqui essa observação. O segundo expoente, o de baixo, eu coloco sempre dentro de um parênteses, porque vai ter jogo de sinais. Ok? Primeiro exemplo aqui. 0,04 dividido por 0,002. Vou jogar na forma de fração, transformando para a base 10 logo. Ok? Então, o primeiro número vai se tornar 4 vezes 10 a menos 3. O segundo número vai se transformar em 2 vezes 10 a menos 4. O que é que eu posso fazer? Dividir logo 4 por 2. 4 por 2 dá 2. Certo? Se der para dividir, divide legal logo. 4 por 2 deu 2. Agora eu vou olhar para a base. Como é divisão de mesma base, o que é que eu faço? Conserva a base e subtrai os expoentes. Quem é o expoente de cima? Menos 3. Quem é o expoente de baixo? Menos 4. Mas eu sempre vou colocar esse expoente de baixo entre parênteses, porque a regra diz que eu tenho que usar menos. Então, expoente de cima menos o expoente de baixo. Esse menos vermelho é para mostrar a regra, sempre vai ter que ser menos. Ok? Então, expoente de cima era menos 3, expoente de 4 menos 4. Certo? Continuando. Vai ficar 2 vezes 10. Eu vou eliminar o parêntese agora. Repete o menos 3. E a regra da eliminação do parêntese, mesma coisa, se tiverem dúvidas, voltem lá para o meu vídeo de trabalhando com números positivos e negativos. Lá eu explico como trabalhar com parêntese e com sinais. Ok? Então a regra diz que menos com menos é a regra da multiplicação. Sinais iguais fica positivo. Então, quando eliminar o parêntese aqui, esse 4 que era negativo, ele se transformou em positivo. Então, agora eu tenho 2 vezes 10 elevado a menos 3 mais 4. Que vai dar 2 vezes 10 elevado a 1. Por que 1? Tenho menos 3 mais 4. Diminui, dá o sinal do maior. 4 menos 3, 1. Quem é o maior? 4. Ele é positivo. Se o expoente deu positivo, lembre que a vírgula vai ter que andar para a direita. Quantas casas? Uma. Então, o que era 2 vai se transformar em 20, certo? Então, aquela divisão inicial deu apenas 20, ok? Outro exemplo. 25 mil dividido por 500 mil.
transformando para a base 10 e jogando na forma de fração. O primeiro vai ficar 25 vezes 10 a 3 positivo. Lembre que não tem vírgula, né? Então o expoente é positivo. E o segundo vai ficar 5 vezes 10 elevado a 5 positivo também, porque não tem vírgula. Então o que é que eu posso fazer? Dividir. 25 por 5 dá 5. E vou para a operação da divisão de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Quem é o expoente de cima? 3. Quem é o expoente de baixo? 5. O de baixo sempre coloca entre parênteses, certo? E o menos é da regra. Eliminando o parênteses, repete o 5 e vai ficar, repete a base, 3. E aqui a regra de eliminação de parênteses, regra da multiplicação. Negativo com positivo, sinais diferentes, fica negativo aqui, ok? Não esqueça de revisar o meu vídeo sobre operações com números positivos e negativos. É muito importante para vocês, ok? Continuando, então vai ficar 5 vezes 10. 3 menos 5 dá menos 2. Por que menos 2? Porque o maior número é o 5. Qual é o sinal dele? Negativo. Diminui dá o sinal do maior. Agora o expoente final deu negativo. O que significa? Que a vírgula vai ter que andar 2 casas para a esquerda. Então aqui no final ela vai ter que andar 2 casas para a esquerda, o que vai me dar 0,05. Então essa divisão lá no início deu 0,05. Mais um exemplo agora misturando multiplicação e divisão. Então você tem aqui em cima multiplicação, embaixo multiplicação e tem uma divisão. Lembre que o traço é uma divisão. Primeiro passo, transforme o número de cima para a base 10. Então 0,2 transforma em 2 vezes 10 a menos 1. 9.000 se transforma em 9 vezes 10 a terceira. 30 vai se transformar em 3 vezes 10 elevado a 1. Agora eu vou mexer com os números de baixo, né? 30 se transformou em 3 vezes 10 elevado a 1. E o 0,003 se transformou em 3 vezes 10 a menos 3. Lembra que o número quando tem vírgula, o expoente é negativo, certo? O que é que eu resolvo primeiro? A multiplicação. Então, 2 vezes 9 dá 18. Regra da multiplicação, conserva a base, soma os expoentes, mas fazendo a brincadeira dos sinais. Aqui é o menos 1 e aqui é o 3. Então, vai dar 2. Por que 2? Porque o maior é 3. 3 menos 1, 2. E repete o sinal do positivo porque o 3 era o maior. Embaixo, 3 vezes 3 vai ficar 9. Aí, conserva a base e soma os expoentes. Regra da multiplicação. Mas quando a gente fala soma, tem que levar em consideração os sinais, né? Então, 1 menos 3 vai dar menos 2. Por que menos 2? Porque o maior é 3, só que agora ele é negativo. Então, fica menos 2. Ok? Então, não esqueça, se tiver dúvidas, procure meu vídeo sobre trabalhando com números positivos e negativos. Lá eu dou todas essas dicas de sinais, como trabalha a adição, como trabalha a multiplicação e assim vai. Continuando nossa conta aqui, divide 18 por 9, vai dar 2. Agora eu vou ter a divisão de mesma base. O que é que eu faço? Conservo a base e a regra da divisão é subtrai os expoentes. Não esqueça que o expoente de baixo sempre vem entre parênteses. Então vai ficar 2 menos da regra, parêntese, menos 2. Vamos eliminar o parêntese. Então repete o 2, repete a base 10 e elimina o parêntese aqui. Vai ficar 2, regra da eliminação do parêntese, regra da multiplicação. Né? Negativo com negativo vai ficar positivo, mais 2. Continuando, 2 vezes 10, 2 mais 2 dá 4. Só fiquei com o expoente. Agora eu vou tirar da base 10. Como o expoente é positivo e a vírgula está no final do lado direito, eu vou ter que andar 4 casas para a direita. 4 casas para a direita porque o expoente é positivo. Então vocês andem a vírgula 4 casas e vai se transformar em 20.000.
Então vocês podem brincar à vontade com números que tem zero e números que tem vírgula. Treine multiplicando, treine dividindo. Isso vai dar uma prática legal para vocês. E isso é muito importante, tanto para matemática, quanto para física e química no ensino médio. Ok? Espero que tenha ajudado vocês. Até a próxima dica com o professor Maurício Macedo. Um abraço, pessoal.